Então, aí, Sofia, boa noite. Dá uma joinha se vocês estão me ouvindo aí, beleza, né? Tá, espero que tudo ocorra bem. Semana passada, vocês lembram, né, que não entrou áudio de jeito nenhum, né? Mas vamos lá, tá? Aquela semana a gente recuperou na quinta-feira, né? Tudo bom, Fábio? Sejam bem-vindos, então, sejam bem-vindas. Beijo no coração de todos, de todas. Simbora então, né? Assim, ó, a gente tava falando na quinta-feira que a gente só adaptou o dia para a gente não perder a semana, né? Já que tinha dado aquele problema técnico na última terça-feira. E a gente debateu ali o século XVIII, a gente viu nós vimos as características do arcadismo e ficou faltando, se vocês lembram, os tais latinismos, né? Vamos só relembrar algumas coisas aqui, ó. Quando a gente fala em arcadismo, se vocês lembram, né? Ou neoclassicismo, que é a mesma coisa, né? A expressão ela é análoga, é sinônimo. Então, isso que a gente está vendo ali, que eu digitei ali no chat, tá? Arcadismo e classicismo. Então, é uma arte que ela é identificada, vamos só fazer aqui uma retomadinha rápida, mas muito breve, tá? Então, uma arte identificada com o... Lembra que a gente viu isso aqui, ó, no tempo histórico, né? O que gerou, portanto, gerado pela ciência, pela retomada da razão, aquela coisa que toda que a gente foi construindo e fizemos uma distinção entre história e arte, né? Sendo que a postura humana no século XVIII era voltada para retomar o progresso, fosse ele científico, industrial com a primeira revolução, né? Econômico, um capitalismo que avança de mercantil para financeiro, e também cultural, né? A partir das mentalidades. E, sobretudo, a base que a gente definiu foi essa aqui que eu estou entregando para vocês ali também. Ó. O arcadismo ou neoclassicismo, como está ali, ó, é uma arte identificada com o iluminismo. Então a gente está debatendo aqui, ó, é o século XVIII. Outro nome que a gente dá para o século XVIII, né? Vamos lembrar aqui, ó, tá? A gente já faz aqui essa retomada, né? O chamado setecentismo. Ali, ó. Século XVIII, lembra, né? 17, né? Então, século XVIII. Pega a centena, né? Então, 1780, século XVIII, 1700. 17 mais 1, século XVIII. Trabalha só com a centena, 1700 é o 700 que a gente está ali, ó, o setecentismo. A arte setecentista é essa arte aqui. Lembra que a gente definiu aqui, ó, como toda a base que a gente também discutiu no tempo, né, a busca pelo racionalismo. Então, o racionalismo se associa, se vocês ainda lembram disso aqui, né, como a retomada dos ideais clássicos. Lembra clássicos? É isso aqui, ó. Universo greco. Universo greco-romano. E tudo partiu disso, lembram? Daí, ó, o racionalismo, o equilíbrio, a harmonia, aquilo que a gente discutiu, o universalismo, tudo isso a gente foi construindo. Se vocês lembram, né? A gente foi concebendo todo o programa, as principais características, e todo aquele ideal de perfeição, de equilíbrio e de harmonia se deu através daquela natureza da mitologia grega, Arcádia, e o arcadismo, que tinham lá pastores, pastoras, né? Lembra aquilo que a gente foi construindo? Aí o pastoralismo, o problema que se criou, o amor enquanto tema, que é a base da emoção, eles racionalizaram o amor, né? Anulando, portanto, o eu lírico. Lembra que eu falei vocês que o movimento Arcade é um movimento estritamente poético, não há prosadores, é apenas poesia. Então, eles anulam quem manifesta carga de sentimentos, né? Tirando a base pessoal, então é um movimento que ele se torna impessoal, né? Mais objetivo, e eles passam a
destruir o sentimentalismo. Lembra? Sentimentalismo, sempre uma expressão acentuada, exagerada às emoções, aos sentimentos, né? Bom, e aí chegou o ponto que a gente chegou no finalzinho da semana passada. Lembra que a gente até discutiu, né? Como é que eles anulam o eu lírico? Eles criam cada poeta, lembra? Que é um tempo urbano, são homens urbanos, com as suas atribuições, portanto, profissionais, né? Burgueses, profissionais liberais, tudo mais, esses artistas, os caras que produzem os poemas árcades, e eles criam pseudônimos pastoris, lembram disso? Então, cada poeta cria uma entidade, né? Que não é ele, basicamente, né, que está ali a sentir as coisas. Ele cria uma figura, uma imagem no campo, um pastor que vai estar exaltando de uma forma equilibrada, sóbria, lembra que a base racional tem que estar sempre predominando a razão sobre a emoção, e vai estar desenvolvendo todas aquelas características que nós já discutimos aqui, do bucolismo, lembra? A integração harmoniosa do homem junto à natureza. Aí chegamos no último estágio, gente, tá? Que seriam esses aqui, ó, os chamados latinismos. O que são latinismos? Olha, que eu estou escrevendo aqui para vocês. Ó. São expressões latinas que, na realidade, é a última modalidade, né? É a última base do programa neoclássico que estabelece alguns paradigmas, alguma maneira de como eles vão trabalhar, né? Representando o seu tempo, a sua expressão lá no século XVIII. Né? Então, são expressões que vêm lá da língua latina. E sempre tem uma moralzinha, né? É uma expressão, né? E a expressão, como é o provérbio popular, né? O provérbio popular, então, não mete a mão em cumbuca, sei lá, então fica frio, cara, não vai te meter em confusão, né? Então, a expressão a rigor, ela parece solta, mas ela traz um ensinamento. No caso aqui não é um ensinamento, né? É uma estratégia de estilo de como eles vão ter que desenvolver alguns conceitos. Então, as expressões latinas e latinismos nada mais são do que expressões que sintetizam conceitos. Tá? Então, isso que a gente vai ter que discutir agora. Lembra que na semana passada, até eu falei para vocês que as provas, geralmente, elas criam até alguns problemas tentando induzir o candidato e a candidata a uma certa confusão em relação ao século XVIII e a sua expressão artística. Porque o século XVIII, a gente discutiu, é um tempo em que há uma formatação urbana, né, que se desenvolve tecnologias, um processo citadino em que a Revolução Industrial e a busca pelo progresso se faz nas cidades. A gente já havia discutido isso. E a cultura neoclássica, a arte do arcadismo, ela configura o campo, né, com o bem-estar, a natureza, pastores e pastoras, ovelhas. Quer dizer, é diferente, então, parece um contraste, mas a rigor não é como a gente já discutiu. Então, o que eles têm que fazer? A felicidade para a cultura neoclássica, de acordo com, lembra, a imitação da mitologia grega, dos clássicos, daquela antiguidade clássica, Grécia e Roma, é a Arcádia grega, que era um monte na Grécia em que viviam os tais pastores e pastoras, que não era na cidade, né? Então era no monte, né? Arcádia. Então, a primeira expressão latina, ela é quase assim, ó, não tem como tu ficar tipo, será que é isso? Porque ela é autoexplicativa. Olha só o que eu vou escrever ali, ó. É uma expressão, tá? Latina. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Tanto é que eu vou escrever aqui, ó, e a gente vai construir juntos aqui. Olha só. A primeira expressão ali. Aí digito embaixo o sentido dela, tá? Fugere urbem. Do latim fugere é fugir. Urbem é urbano. Então seria assim, ó, a felicidade, se para a antiguidade clássica, que eles estão retomando o ideal de perfeição, que eles imitam. Lembra, imitação não tem nada pejorativo, é atingir uma essência. Se eles querem atingir a felicidade não está nas cidades, então está no campo. Então, fugere fugir do mundo urbano. E se recolher ao campo. Então aqui, ó, essa expressão ela sintetiza esse ensinamento, ó. Recolhimento ao campo. Ok? Agora, lembra que a gente chegou a discutir, ó, se os valores sempre... Isso é muito importante, que a gente viu semana passada e eu vou tentar retomar agora, tá? Toda a cultura clássica, pelo racionalismo, pensa assim, ó, quanto mais racional, mais objetivo eu tenho que ser.
Mas impessoal eu tenho que manifestar aquilo que eu sinto, que eu desejo, né? Então, eu tenho que ter uma distância nas coisas para ser mais eficaz até no meu juízo, né, de valores. Eu não posso estar próximo das coisas, senão eu acabo me envolvendo afetivamente com alguma coisa, crio um vínculo que não é legal. Então, a distância cumpre, né, um percurso de isenção. O distanciamento faz o percurso, né, e garante uma maior isenção, ok? Daí a objetividade, daí os valores mais absolutos. O valor absoluto é impessoal, tudo bem. Então, assim, ó, não é toda a natureza que vai estar representada que vai garantir esse equilíbrio, essa harmonia, né? É a natureza única, lembra? Impessoal da Arcádia grega, que até na semana passada eu construí com vocês ali, ó, os bosques verdejantes. Lembra que eu falei, ó, é o mesmo fundo, não vai mudar nunca. É a mesma paisagem, ela é única, é cenário, é decoração, é figuração. Tá? Então, aqueles bosques verdejantes, alamedas floridas, céu límpido e azul, pastores e pastoras vivendo em harmonia junto à natureza. Beleza? Essa única natureza que vai garantir o estado de equilíbrio, de harmonia para aquele homem. Né? Então, não é só se recolher ao campo, é se recolher ao campo da Arcádia. E o campo da Arcádia, aí sim, ele anuncia isso que a gente vai ver agora, que é a segunda expressão. Tá? Olha só, é o chamado. Também vocês vão ver que ela é autoexplicativa. Ó. Locus, de local, né? Ó. E abaixo eu também coloco ali o que será o seu, né? O seu conceito. Ó. Locus amoenos, local ameno, local agradável, local aprazível. Não é toda a natureza representada, é a natureza da Arcádia grega. Aquilo que eu estou insistindo muito nisso, tá? Então, é a natureza. Então, o sentido disso aqui, ó, o que eles vão ter que representar é a natureza agradável da Arcádia, amena da Arcádia, o local, a paisagem, o cenário agradável, ameno, é a Arcádia grega. Tudo bem? Agora tem uma outra aqui, ó, que eu vou colocar, vou explicar e vocês já escutaram tranquilamente, tá? E a maioria também já ouviu falar, sabe disso aqui, mas mesmo assim eu tenho que me reportar, eu tenho que fazer o registro, tá? Quer ver, ó? Só que isso aqui aí vai a explicação, tá? E uma observação, que aí vai se tornar um pega-ratão em prova, tá? É bem tradicional isso que eu vou dizer, tá? Essa expressão aqui, ó, tanto é que eu não vou nem falar, eu quero que vocês acompanhem aí, tá? Olha só, olha a expressão. Carpe diem. Vocês já escutaram essa expressão, tem até perfume do Boticário com esse nome, tá? Carpe diem, carpe é carpir, colher, é latina, lembra? São latinismos, expressões latinas, né, da língua morta. Diem é dia. Então, como eu falei, é uma expressão como um provérbio popular. A rigor, o provérbio popular não é exatamente aquilo, mas se refere a uma lição, a um entendimento, né? Então, carpe diem, carpir, colher o dia. O que é isso, colher o dia? O entendimento que nós temos é assim, ó, aproveita a vida. Tá? Então, olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Aproveitar a vida. Tem até um filme, que ele é um pouquinho antigo aí, tá? Mas vale a pena assistir. Até o ator, ele se projetou muito, foi nesse filme. Ele já tinha feito algumas coisas antes, mas ele se projetou ali. Acho que ele ganhou o Oscar naquele ano, que é o Robin Williams, que até tragicamente acabou se matando, né? Uma terrível e profunda depressão, um grande ator, né? E é um filme do inglês Peter Weir, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Eu acho que alguém deve ter assistido esse filme, né? E ele, o ator, muito bom, o Robin Williams, saudoso Robin Williams, ele faz um ator, o ator, né? Ele encena um professor que é numa escola inglesa, é uma escola norte-americana, só que é um estilo vitoriano, é uma coisa, sabe, conservadora, a restringir qualquer possibilidade de liberdade, né? E eu acho que é ambientado nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, faz muitos anos que eu vi esse filme. E ele começa a trabalhar, e ele fala muita expressão, carpe diem para os alunos.
né? E o Carpe Diem, exatamente, ele fala assim, ó, aproveitem a vida, sejam felizes. Agora, aproveitar a vida de uma forma mais espontânea tem uma carga intuitiva, que não é tão cerebral. Quer dizer, se eu procuro prazer imediato no meu dia a dia, eu estou procurando uma base muito emotiva. Não é uma concepção tão equilibrada. Porque o prazer, se eu procuro aproveitar o meu dia, tá? Eu vou lá, tipo assim, ó, foda-se, eu vou aproveitar o meu dia, tá? Eu vou, obviamente, cometer excessos. E no momento que eu cometo excesso, eu perco o equilíbrio. Eu não vou ter o meu dia, não será tão sóbrio. Eu vou meter o pé na jaca, tá entendendo? E aí o que, que vai acontecer com isso, em relação a isso? Eu não vou ter uma postura tão sóbria. E o pior, se eu procuro prazer no meu dia a dia, o prazer acaba, porque tudo é finito. Tá entendendo? E terminando o prazer, eu não vou me satisfazer, eu vou querer mais e mais prazer. Ou seja, eu passarei a viver num estado de total conflito, de excessos. O que vai me trazer, termina o prazer e angústia. E eu querer mais e mais prazer. Então, olha só o que eu vou dizer. O Carpe Diem, ele entra no programa do arcadismo. Tudo bem. Só que foi mal concebido no tempo pelos intelectuais neoclássicos. E eles não conseguiram, olha bem o que eu estou dizendo, eles não conseguiram representar o Carpe Diem, porque o Carpe Diem é uma cultura do excesso. O que, que seria? Eu atinjo o meu prazer, mas através de uma forma excessiva no meu dia a dia. Tá ok? Prazerosa. Né? Só que eles compreenderam equivocadamente, eles tentaram, tudo era Arcádia para eles, né? Lembra? Lá, o pastora vivendo no campo, aquele bucolismo, integração harmoniosa. Para eles, aquela vida simples no campo era o carpe diem deles. Pensar errado, tá entendendo? Então, eles não conseguiram representar o carpe diem. Tá aí, ó, terceiro latinismo, mas cuida, só um autor, e aqui fica uma dica, só um autor que os vestibulares cobram, que conseguiu representar essa expressão nos seus poemas, mas não dentro de um contexto neoclássico, já de um contexto que está por vir, já numa transição, que já é um pré-romantismo. Ele atribui um sentido pessoal, subjetivo ao prazer. Esse cara é o português Tomás Antônio Gonzaga e a obra é Marília de Dirceu. Então, tá explicado o Carpe Diem, ele consta no programa do arcadismo, porém, mal concebido por aqueles intelectuais do século XVIII, não conseguindo expressar o Carpe Diem por uma lógica neoclássica, não foi representado, a não ser por Tomás Antônio Gonzaga, num contexto já pré-romântico. Deixa isso marinando, que quando a gente for ver o Tomás Antônio Gonzaga, eu vou remontar esse princípio, ok? Então, cuida esse ponto 3 ali, ó, que o tio digitou, que está ali no chatzinho, que é uma pauta que, por vezes, vestibulares eles vão lá e criam um probleminha. Tá legal? Agora, esse outro aqui, essa outra expressão, ó, na verdade são apenas mais duas, tá? A expressão, a rigor, parece não quer dizer nada, tá? Então eu vou ser bem didático aqui para que vocês entendam isso aqui. Ó. Olha a expressão, ela é estranha, tá? Vocês também são, então tá tudo em casa. Olha só. Deixa eu escrever aqui para vocês acompanharem ali e vocês lerem, tá? Olha a expressão. Aí depois abaixo eu coloco ali exatamente, faço o registro. E tudo que eu estou colocando aqui, ó, tá naquele material em PowerPoint lá que é arcadismo, as suas características e o seu contexto. Tá? O que vocês receberam na semana passada, que são autores do arcadismo, a gente vai entrar ainda hoje, tá? Olha só a expressão, áurea mediocritas. Olha, a rigor, tá? Se a gente começar a entender aqui, ó, sabe como é que isso aqui aparece nos livros didáticos? Aparece dessa maneira que eu vou colocar também, como pode aparecer numa prova, e que também não sabe, não acrescenta muito pra gente no entendimento. Olha só. Aí vai lá no livro didático, aí característica do arcadismo, aí expressões latinas e vem isso aqui, áurea mediocritas, explicação ao lado, ó, que é para os arcades. Vê se tu entendeu alguma coisa. Se eu lesse sem contexto, eu também não entenderia. Mediania de ouro. Tipo assim, ó, não, né? Tá? O que é essa mediania de ouro? Tá? Por que vem mediania e ouro? Pelo áurea mediocrita, são as duas palavrinhas latinas, né? Então, áurea é ouro, riqueza,
tá? Então é que tem o surto aurífero no século XVIII no Brasil, lembra, em Minas? Aurífero, ouro, tá? Então tá, ouro, tá ali. Agora, o grande problema, gente, tá? É quando a gente, porque a base do latim deu origem para a língua portuguesa, para a língua espanhola, para o romeno, né? E tantas outras por aí, a língua italiana, né? E aí a gente, às vezes, tá, mediocritas, pô, mediocridade, não tem nada a ver com mediocridade. Mediocritas, em latim, é isso aqui, ó, é algo mediano, intermediário, tá entendendo? Então não tem nada a ver com mediocridade, chinelagem, não tem nada a ver com isso, tá? Então, áureas, ouro, mediocritas, algo intermediário. Tá, não, a gente não, sabe, não dá para entender que merda é essa. Seria assim, ó, qual é a maior riqueza para esses caras? O que, que seria, digamos assim, a mediania de ouro, que seria mais ou menos assim, eles não querem nem ir, tá? Imagina o cara vai para o campo, tá? Sai da cidade e vai para o campo. Fogeriur procura o seu locus amoenos, tá? A sua natureza prazível da Arcádia. Só que ele não quer ter excesso. Então ele fica no meio termo. Então, ele não quer aqui, ó, o áurea, ele não quer, digamos aqui, ó, a riqueza. Deixa eu até fazer um esqueminha para vocês aqui, ó, entenderem, tá? Ele não quer a riqueza extrema. E ele também não quer, digamos aqui, ó, ausência total, né? Digamos, a pobreza. Então, ele não quer a riqueza, tampouco a miséria, a falta de recursos. Ele não quer uma coisa nem a outra, tá? Saiu junto ali é que não entra o espaço aqui, gente, tá? Mas enfim, tá? Então ele não quer riqueza, tampouco a falta de recursos. Então entra a mediania. A mediania de ouro, que tanto se fala nos livros didáticos, olha, a mediania de ouro seria a maior riqueza para eles é o meio termo. O que seria o meio termo? Sabe aquela expressão, aí é bem conhecida da gente, bem popular, brasileira, nem tão à terra, nem tão ao céu. Então, evita excessos. Né? Então, o cara que diz 8 ou 80, não, não é 8 nem 80, procura o meio, o equilíbrio do negócio. Né? Então, o que, que eles buscam? É uma vida digna. Né? É uma vida justa no campo, sem ter excessos, mas também sem faltas graves. Então, isso é muito forte na cultura neoclássica. O pastor, ele procura, ele vai ter posses, porque aí já projeta um burguês do tempo. Né? Então, só que ele não quer ter nada exagerado, é a sobriedade. Agora, então, o que, que passa a ser o tal do Aurea Mediocritas? Passa a ser, basicamente, isso aqui, ó, é o modo de vida no arcadismo. Tá entendendo? Então, como é que é o modo de vida? O modus operandi desse cara? É o Aurea Mediocritas. É a vida justa, a vida digna. Sem excessos, mas sem faltas graves. É o meio termo. Essa é a grande riqueza para o pastor. A última expressão latina também é autoexplicativa. A gente vai ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Vê se tu entende ali, ó. Inutilia truncati. Seria, inutilia é o inutilizar. Truncati é tudo aquilo que deixa um texto truncado, que não avança. Sabe, tem a sensação que tu lê um texto que a todo momento tem que voltar, né? Seja uma nota de rodapé, ele não avança, ele fica... Sabe como é que isso aparece em prova, às vezes? Ó, tudo aquilo que é... Então seria assim, olha só, o entendimento, tá? Deles. É eliminar os excessos na linguagem. Isso aqui, ó, que eu estou escrevendo aqui, que vai colocar abaixo, ó, eliminar os excessos na linguagem. Basicamente, se opõe ao barroco. Lembra que a gente viu o cultismo, o conceptismo, a linguagem barroca, a exagerada. Então, eles vão ter que cultuar exatamente o sóbrio, né? Requintada a linguagem, padrão culto, mas é uma linguagem sóbria, sem excesso, evitando, então, isso aqui, ó, evitar
todos os elementos, tá? Ó, os excessos que deixam o texto, como tá ali no alto, ó, truncado é tudo aquilo que tu não consegue avançar. Tu imagina que o cara tá querendo passar por um corredor e tem uma coisa no meio, tem umas 3 pessoas na tua frente e te impossibilitam de avançar pelo corredor, né? Então, só que tem uma expressão, vou colocar, ó, truncado, barra, olha a palavrinha. Às vezes o problema num vestibular é o vocabulário, numa prova de linguagem, numa prova de literatura. Olha a palavrinha ali, ó. Empeçado é a mesma coisa, é sinônimo. Lembra quando a gente viu o barroco que eu falei para vocês? Fruição é a mesma coisa que passar, passagem. Fruir é passar. Empeçado, empeçar é truncar. É a mesma coisa, tá? Então, o que é o nutile truncati? Se antes o aura mediocris era um modo de vida, né? Isso aqui, ó, passa a ser o modo de expressão, de linguagem para os artes. Tá, gente? Não tem mais o que a gente vê, então, em termos teóricos, tá? Eu vou abrir para vocês aqui, ó, se vocês estão acompanhando. Que é uma parte bem teórica, tem que remete a umas erudições de alguns termos, de uns vocabulários, mas eu não vou furtar de vocês essa base aqui. Tá tranquilo, gente? A gente pode ir avançando? Tudo bem? Dá um oizinho aí se tá tranquilo, se vocês estão me ouvindo, beleza? Nenhuma dúvida? Tá. Então, obrigado então aí, gente, tá? Sofia, Brenda, Gabriel, Fernando, obrigado, tá? Qualquer dúvida, vão colocando aí, tá? Vamos construir isso aqui juntos. Então a gente passa a discutir agora, olha, é o arcadismo no Brasil. Vimos o programa europeu, como é que ele se consistiu, né? Vimos, então, através das modalidades, as buscas intelectuais. Lembrando que esses intelectuais, os artistas, árcades, são burgueses procurando também um prestígio. Lembra que a gente viu que a arte neoclássica é um movimento apenas poético, não há prosadores, né? E é uma arte que ela é feita por burgueses para a aristocracia, para a nobreza europeia. Tá. Como é que isso chegará ao Brasil? Vamos tentar definir algumas coisas. Então, assim, ó, os aspectos centrais no Brasil, tá? Como é que a gente tem que definir isso aqui, ó? Quando é que surge? Eu vou colocar exatamente aqui, ó, o período, tá? A delimitação, qualquer dúvida aí, ó, vai perguntando, tá? A delimitação, aquela coisa bem didática, cronológica aqui no Brasil, tá? Começa, então, em 1768 e vai até 1836. Essa é a delimitação no Brasil, século XVIII. Então começa ali em 1768 e vai até ali, entra no século XIX, quando vai iniciar um outro movimento artístico, que vai ser o romantismo no Brasil, tá? Então assim, ó, a obra inaugural, então o ano é 1768, então ali, ó, no ano de 1768, vou colocar abaixo, são consideradas as obras poéticas, lembra que é poesia, né? Então aqui, ó, obras poéticas desse grande autor. É muito bom poeta esse cara aqui, ó, o Cláudio Manuel da Costa. Lembrando que esse cara aqui, ó, como foi o Gregório de Matos Guerra, lembra que a gente estudou no Barroco? Era brasileiro o Gregório, né? O Cláudio Manuel da Costa, ele é brasileiro também, nascido em Minas, Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, da terrível tragédia de Mariana, se vocês lembram, a gente não pode esquecer daquilo, né? Então, ali saiu obras, não, é obras poéticas, tá? Chupei um drops digitando ali. Obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, tá? Onde que se desenvolveu, só as imagens centrais aqui, ó, local, tá? Que se desenvolveu a arte neoclássica, aqui no Brasil, Minas Gerais. O que a gente tem em Minas Gerais? Vamos pensar aqui, ó, em Minas, tá? Então nós temos, olha, um centro cultural, que hoje é a cidade, né, de Ouro Preto, né? Então era Vila Rica, em Minas Gerais.
Havia, claro que lá em Minas também, né? Então havia, vou colocar aqui, ó, um centro econômico, que aí é Minas, né? Tá? Através do surto, colocar aqui, ó, tá? O ciclo econômico, depois eu vou colocar o surto do ouro. Aí teve lá, né? O ciclo do diamante também em Minas, a cidade diamantina, e assim vai indo. Agora, só que havia no Brasil colonial, então do século XVIII, então havia um centro, olha só, político administrativo, que era o Rio de Janeiro. E aí, ó, pelo ciclo econômico, vamos colocar então aqui, ó, o ciclo do ouro, houve um grande deslocamento em relação ao século XVII. O que aconteceu? Houve um deslocamento do eixo norte-nordeste, lembra? Bahia-Pernambuco. Lembra que a gente discutiu lá a arte barroca, né? Então nós tínhamos daquele eixo, né? Bahia, Pernambuco, cana-de-açúcar. Então, se desloca, claro que os agroboys seguem no século XVII, do século XVIII seguem lá, tá? Produzindo a cana. Só que surge um novo campo de interesse, que é o ouro, né? E a sua extração no centro do país. Então, do norte e nordeste se desloca para o centro-sudeste, o que vai gerar também um povoamento na região, né? E é preciso que dê sustentação àquelas pessoas que se deslocam. Portugueses, mão de obra que vem de Macau, na China, né? Que já haviam os portugueses descoberto ouro, né? Então, uma mão de obra, começa a surgir uma mão de obra mais especializada. Então, esse deslocamento todo, o que ele começa a gerar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Começa a gerar aqui, tá? Digamos aqui, ó, uma maior circulação de riquezas e também de ideias. Que ideias são essas? Lembra quando a gente estudou o Gregório, filho daquela elite local, foi mandado para Portugal, para a metrópole, e lá tocou sua formação em Coimbra. Estes jovens aqui, filhos de uma elite local do ouro, mandam também os seus filhos a estudarem na Europa, em Portugal. E aí eles tomam contato com o iluminismo. Todo aquele contexto que a gente discutiu na semana passada para essa de hoje, né? Para essa semana, para essa aula de hoje. Então, o iluminismo, né? Os aspectos já de liberalismo econômico, através do iluminismo, né? E essas ideias passam a circular no Brasil, o que também faz com que exista essa necessidade, ó, uma necessidade em formar uma mão de obra mais especializada. Só digitar aqui para vocês, aqui, ó. E essa mão de obra mais especializada, porque assim, ó, a colônia começa a se desenvolver. Também porque ocorre uma maior urbanização. Claro, não comparado essa urbanização com o que aconteceu na Europa. É comparado com próprios, aqui, colônia, século XVII. Então, tu percebe que está tendo desenvolvimento aqui no Brasil colonial. Então, circula riqueza e ideias pelo ouro, pelo iluminismo. Com isso também vai chegar aos ideais estéticos do arcadismo. Se forma mão de obra mais especializada. Pensa, então, sobretudo assim, ó, é necessário, pela descentralização administrativa já na colônia, Rio de Janeiro, a quantidade de portugueses. Então, muitos profissionais liberais, muitos homens formados na área de direito, que vai trazer exatamente esse processo da magistratura para a colônia, com um processo maior. E também começa a se desenvolver aqui, ó, na colônia, pela elite local, pequena elite local em Vila Rica, tá? O maior, olha isso aqui é interessante, ó, o maior gosto pela leitura. Assim, ó, uma elite pequena que lê. Mas a própria elite do século XVII, ela era quase letrada. E essa elite, ela já tem um gosto maior pela leitura. E começa também alguns hábitos europeus aqui.
por exemplo, assim, ó, surgem aqui na colônia, no Brasil, ó, surgem as primeiras academias literárias, não as academias aí, no pessoal do CrossFit, que aí, né, o tosco do presidente liberou, né? Então, as academias literárias. O que são academias literárias? São espaços, né, casas que a gente encontra assim, de famílias, né, de pessoas, casa normal, né, em que começam a ter encontros de leituras de obras, de poemas, os chamados saraus, que são tão conhecidos, né? Então, surgem as primeiras academias literárias, o que passa a fomentar um gosto maior pela cultura, ao incremento maior pela cultura aqui, né? Então, a atividade mineradora, seja a descentralização também política administrativa na colônia, né? Seja a circulação dessas ideias iluministas, liberais, enfim, neoclássicas, faz com que se desenvolva uma vida mais cultural aqui. Isso é interessante, gente. Então, assim, ó, para fechar essa base aqui, ó, não é nenhum fato ou outro isolado. O conjunto de tudo isso, a confluência de tudo que a gente está construindo aqui, ó, é aí que eu quero trazer vocês. A maior contribuição, isso tem aparecido muito no Rio Grande do Sul, hein? Tá? Não só dos vestibulares, como a URGS. Já apareceu o vestibular interior do Rio Grande do Sul, já apareceu na PUC. Olha só. A maior, olha que eu vou até colocar aqui, ó. Qual foi a maior contribuição da arte neoclássica e dos seus intelectuais para a cultura brasileira em formação? Que a gente está no período colonial, né? Não há Brasil emancipado, só vai acontecer depois com a vinda da família real, que vai desenvolver mais, vai levar a cabo essas transformações que estão acontecendo já nos últimos momentos do século XVIII, e aí sim a independência em 1822, né? Que tu estuda lá na história. Olha só, qual é a maior contribuição da arte neoclássica para a cultura brasileira de formação? Olha bem que eu vou escrever aqui, ó. Vamos tentar entender, ó. Ocorre a fundação. Olha bem isso aqui, ó. A fundação de um. Estou colocando até em caixa alta, tá? Letra maiúscula, ó. De um sistema literário. Não havia. Aí tu fica pensando, tá, mas o que é sistema literário? Não havia no século XVII. Lembra que eu falei pra vocês, ó? O Gregório de Matos Guerra não escreveu nada? Não havia imprensa. Ah, então quer dizer vai ter imprensa agora? Também não. Mas começa a se desenvolver porque tudo era impresso em Portugal, tá? Então, é uma relação estabelecida entre autor, a obra, isso aqui, ó. Isso que eu coloquei abaixo entre parênteses é sistema literário. Autor, obra e público. Aí tu vai dizer, ah tá, mas tinha público. Se eu escrevo uma obra, eu sou o autor, eu tenho a obra, e a minha família vai ler. Criei sistema literário. Não, né? Não é por aí, né, gente? Então, assim, ó, esse público ele tem que se renovar. Primeiro que o público ele tem que ser permanente e ter um processo de renovação. Tá entendendo? Então, isso é fundamental e nasce no arcadismo, onde que será democratizado o sistema literário. Aí sim, com a imprensa régia, período joanino, século XIX no Brasil, né, com a vinda da família real, e qual é a arte que estará identificada com a democratização do sistema literário, o romantismo. Mas a base, a criação do sistema literário se deu com os árcades. Ok, gente? Isso que eu coloquei aqui, o sexto aspecto, ele é muito importante, mesmo. Agora, vamos tentar colocar um último item aqui, ó. Quais são? Vamos pensar aqui, ó, tá? Digamos, fatos históricos importantes para a arte neoclássica. Eu vou colocar dois. Um que é fundamental, tu não pode dissociar em hipótese alguma. Qual é? Olha a data aqui, ó, 1789. Não é a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha. Estamos falando do contexto aqui na colônia, no Brasil. Então, 1789 é a... Vou
colocar então aqui, ó, a chamada Inconfidência Mineira. Tu não pode fazer uma questão sobre arcadismo desconsiderando a Conjuração Mineira. Lembra aquela política de terrível taxação de impostos, né, sobre a elite local, a política da quinta, da derrama, que acaba dando a dimensão à Conjuração Mineira. E a maioria dos poetas árcades foram inconfidentes. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Sônia Gonzaga foi a principal liderança intelectual, inclusive da Conjuração Mineira, o Árcade Tomás Sônia Gonzaga, o português Tomás Sônia Gonzaga, o autor do grande livro Marília de Dirceu, da grande, fantástica obra, fascinante obra Marília de Dirceu, obra lírica, e outros tantos, gente, tá? Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga. Então, eles foram inconfidentes. E o que também contribui muito para isso, as ideias iluministas, o processo de desenvolvimento intelectual deles, né? As academias literárias, lembra? Ora se reunindo na casa de um, ora se reunindo na casa de outro. Então, entre leituras de poemas também se forma a Conjuração Mineira, né? E outro fato importante num contexto brasileiro, tá? É essa outra data aqui, ó, que é a vinda da família real, a figura de Dom João VI em 1808. 1808 servirá também para um contexto para o romantismo brasileiro, mas é comum também para esse cenário que a gente está discutindo aqui. Então, como a gente está vendo, olha, a gente fecha então o entendimento sobre o arcadismo, tá, aqui no Brasil, levando em consideração também que aqui neste contexto do arcadismo literário, que está predominando, está no seu apogeu artístico, ainda temos manifestações tardias na escultura de Aleijadinho e nas artes, na pintura, nas artes pictóricas de Mestre Ataíde em Minas, um barroco tardio. Com o mesmo programa que nós estudamos para o Gregório de Matos Guerra, lá na Bahia, para o Padre Vieira, o português também lá no Brasil, né, do Nordeste brasileiro do século XVII. O programa é o mesmo. Apenas mudam agora, é a matéria-prima, a pedra-sabão, a tinta, ok? Em pleno arcadismo literário, nós temos um barroco tardio na escultura de Aleijadinho e na pintura de Mestre Ataíde. O Enem cobra muito isso. É neste contexto que a gente acabou de definir aqui. Arcadismo literário, ainda tem um outro barroco, que não é o barroco da literatura, é o barroco da escultura. Fabiane, qual é a imagem? Que eu não estou com o slide aberto aqui, né? E não tem, infelizmente, nessa plataforma não tem como espelhar, né? Senão a gente estaria, né, espelhando aqui o PowerPoint para vocês, a gente estaria vendo tudo junto, né? Depois só coloca qual é a atenção que te chamou. Ah, sim! É muito forte aquela imagem, né? Tiradentes Quartejado, que vai ser mais à frente de um outro artista plástico. Ele não, né, ali do barroco, já vai ser um artista romântico. Eu acho que até é uma imagem, eu acho que é do Pedro Américo, talvez, eu não me lembro qual é, de quem é a imagem, que eu não estou aqui com o meu material aberto, né? Mas é um grande artista plástico, só que já está lá no romantismo, né, das artes brasileiras do século XIX. E é muito forte, né? É muito forte aquela imagem. Também houve uma tentativa ali, claro que aí entrando para uma discussão mais histórica, né, e também estética, de criar mártir, né? Porque a rigor, assim, ó, a figura de Tiradentes, ele era um chinelão, né? Então ele não era a grande liderança dos inconfidentes, né? Então, e aí como toda a cultura romântica versa sobre o processo de idealização e tudo mais, então eles criaram uma imagem, se vocês observarem ali, ó, aquela barba, né, esquartejado, mas com uma cruz, houve, portanto, ali, ó, uma idealização romântica de cristianização da figura do que virou o mártir da Conjuração Mineira, né? Depois a gente vai discutir, tendo oportunidade, a gente vai discutir isso mais à frente. Isso aconteceu também muito com outros artistas, né, do próprio romantismo francês, no processo da Revolução Francesa, houve muito a romantização, né, de mártires. Se vocês observam, tem um grande artista plástico francês do romantismo chamado Jacques-Louis David,
grande artista plástico, o Jacques-Louis David. Todo mundo já viu em livro de história, aquelas unidades de livro de história, quando fala sobre a Revolução Francesa, e aparece aquela imagem forte, garbosa, de Napoleão Bonaparte, dando pinotezinho num cavalo branco. Você já deve ter visto essa imagem, é muito pujante, né? Em livro de história, lá no ensino fundamental, até o médio, né? Aquele cara foi o grande propagandista da Revolução Francesa, foi o Jacques-Louis David. Ele pega uma outra linha, que foi um revolucionário chamado Marat. Ele cria, né, a imagem de Marat deitado. Já viram aquela imagem também, que é um revolucionário, né, que ele tinha uma terrível doença, né, na pele, que ele pegou isso depois de ter que viver pelos esgotos de Paris, num processo da contra-revolução. Isso a partir do processo das revoluções burguesas populares do século XVIII, lá na França, né? E ele teve que viver no esgoto. E aí ele acabou em contato com ratos e com detritos. Ele desenvolveu psoríase. Não sei se vocês já ouviram falar, uma doença que acaba levando o processo de escamar a pele. E aí, por recomendações médicas, para ele tentar combater a psoríase, ele tinha que ficar mergulhado por inúmeras horas o dia, tomando vários banhos no dia. E aí, agora tu imagina como é que era a pele do cara. Era podrona. O cara tava todo um problema, tava todo fodido a pele do Marat, esse grande líder, né, da Revolução Francesa. E acontece que ele foi representado numa banheira, né, com uma espécie de uma touca na cabeça. E a carta que ele foi assassinado, né, na história, ele foi assassinado pela amante dele, conseguiu entrar onde ele estava escondido, e como era amante, ninguém desconfiou, e a carta com que ela conseguiu entrar, ele está lendo a carta, só que ela o assassinou. Né? Ela assassina a amante Marat com um golpe no peito. E como é que ele foi representado no momento da morte? Ele foi representado com... Não tem nada a pele, parece propaganda poderia fazer propaganda de sabonete de criança, de creme hidratante, né, da Dove, né, o Marat do Jacques-Louis David, branco, sem uma marca, só uma marca, provavelmente no peito, no lado esquerdo, onde ele foi esfaqueado, né? E sabe aquela imagem da Pietà, que é a Nossa Senhora segurando Cristo morto nos braços de Michelangelo, lá do Renascimento? Ele está com a mesma posição, só que no lugar de Nossa Senhora está a banheira, né? E ele com a cabeça caída, quedada, como um Cristo também, o mártir, né, da Revolução Francesa. Foi o que o Pedro Américo ele fez no Brasil, com o líder da Conjuração Mineira, que nem bem líder foi, né, o Tiradentes. Cristianiza, esquarteja essa imagem. Agora eu concordo, Fábio, é muito forte aquela imagem, né, e é muito conhecida, e sobretudo que eu contextualizei aqui no Enem. O Enem cobra muito imagens, né, mas enfim, vamos seguir. Né? Então, o que nos interessa agora, aí são os autores. Agora, uma coisa que é fundamental, olha, é pensar que lembra que o arcadismo, ele é um movimento apenas poético, né? Então, o arcadismo possui manifestações apenas, até construir aqui com vocês coisas que eu já falei, mas só para registrar, apenas, ó, poéticas, que serão, olha só, ó, líricas, serão, só vai ter uma expressão, deixa eu colocar aqui, vai ser na ordem que a gente vai estudar, é a ordem que está no materialzinho de vocês lá, ó, tá? Será também uma expressão satírica. Opa, saiu errado ali, faltou o 3 aqui, eu vou colocar, tá? E épicas. Então serão líricas, satíricas, desconsidera aquele épicas ali que ficou a meia boca, e as épicas. Então a gente passa a ver a primeira manifestação aqui, ó, a manifestação lírica. E qual é o autor que a gente tem que estudar? É o cara que inaugura o movimento no Brasil, né? Ó, o Cláudio Manuel da Costa. Esse cara, vamos tentar ver, ó, primeiro, obras dele. São duas obras, tá? Obras poéticas,
que inaugura o movimento no Brasil, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Quais são as obras de Cláudio Manuel da Costa, ó. Abaixo, tá? Obras poéticas. Essa aqui, gente, tá? Ó. Ela é lírica. Cuida, é muito raro aparecer isso hoje nos vestibulares, tá? Mas ele tem um outro texto, gente, tá? Chamado Vila Rica, que é um texto épico. Mas nós não lembramos do Cláudio Manuel da Costa como um autor épico. Na ordem ali, ó, como líricos. Cara, olha, já teve provas aí antigas, né? Que chegava a se cobrar 5 poetas árcades, tá? Líricos. Né? Então tinha lá o Cláudio, Tomás Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, aparecia até o português Bocage. Né? Agora, a tendência, os vestibulares, eles foram meio que filtrando e delimitando muitas coisas. Né? Hoje são apenas 2 que tem que ficar atento, que é o Cláudio e o Tomás Antônio Gonzaga, que é português. O mineiro Cláudio, aí é brasileiro, e o Tomás Antônio Gonzaga, que é o português. Né? Que vai produzir, o Tomás Antônio Gonzaga, um texto satírico. A única expressão satírica no arcadismo brasileiro, né, é do português Tomás Antônio Gonzaga, que são as cartas chilenas. Já foi leitura obrigatória, país afora. Às vezes aparece muito em prova de história, porque é uma crítica política, né, histórica, tem toda uma dimensão através do humor, mas é uma profunda sátira cortante ao cara que era o mandatário de Vila Rica no tempo. Né? E nós temos autores épicos, que a rigor são 2, Basílio da Gama e Sandra Rita Durão. Só nos interessa hoje o Basílio da Gama. Então, olha, de 7 autores que os vestibulares chegaram a cobrar, 3, tá? Que são os líricos Cláudio e Tomás, também satírico Tomás, e o épico Basílio da Gama. Então a gente passa a ver aqui, ó, olha só, os aspectos centrais de Cláudio Manuel da Costa. Esse que é o cara que introduz, né, o movimento aqui no Brasil. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quais são os aspectos centrais, né, as características. Tu pode estar acompanhando aí, se tem como, né, se for possível. Se não, depois tu dá uma olhada naqueles slides aí que eu enviei para vocês, você já tem aí já um tempinho, tá? Que são os autores do arcadismo, na realidade foi desde semana passada. Quais são as principais características de Cláudio Manuel da Costa? Não tem como fugir da primeira. E qual é a primeira? Porra, o cara é o... Olha só. O primeiro poeta árcade brasileiro. Ninguém vai tirar dele isso, né? É o primeiro. Né? Ele introduz o movimento aqui no Brasil. Agora, outro ponto que é importante também, ó, e aí chega num ponto, por isso que eu digo para vocês assim, ó, mas como é que é o arcadismo em Cláudio Manuel da Costa? A gente não precisa nem se preocupar como é que é o arcadismo. O arcadismo a gente estudou. São aquelas características anteriores, lembra? Desde lá o racionalismo até aqueles latinismos que a gente começou e a gente venceu hoje daqui a um pouquinho antes, ali no início da aula. Né? Então, obviamente, que esse cara, o Cláudio Manuel da Costa, ele faz uso das convenções neoclássicas. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, das convenções neoclássicas, uma nos interessa. Sabe qual é que nos interessa? É que eu vou escrever agora para vocês ali, ó, que é essa aqui, ó, o chamado pastoralismo. Lembra que eu falei a vocês? Eles anulam o eu lírico para destruir o sentimentalismo e ter a sobriedade na manifestação das coisas, inclusive do amor. Então todos eles, lembra como é que eles fizeram isso? Eles criam, como a gente definiu, ó, pseudônimos pastoris. Algumas alcunhas, um pseudônimo é um falso nome. Então não é um eu lírico, é uma personagem, é um pastor. E aí tem que ter um cuidado aqui, ó. Qual é o nome que ele cria? E assim, ó, se tu ler num poema e aparecer esse nome aqui, ó, sendo este o cara que está trazendo
as emoções, trazendo sentimentos, e o que ele está produzindo é a partir dele, será o Cláudio Manuel da Costa. Olha o nome, tá? Ele batiza o seu pastor como Glauceste Saturno. Ou ainda aparece, tá? É muito raro também aparecer o outro nome, tá? Que eu vou colocar aqui, mas também já aparece, tá? Alceste. Glauceste Saturno ou Alceste. Lembra que não vai ter Cláudio, não tem Eulírico. É um pastor, e o pastor que ele coloca, ele manda para Arcádia, é o Glauceste Saturno. E se tem o pastor, tem que ter a pastora. Né? Lembra o tal do pastorismo, o pastoralismo. Pastores e pastoras vivendo em harmonia com a natureza para garantir o bucolismo. Então aqui, ó, aí aparece, da mesma maneira, ó, pastora também pode aparecer como musa, ou ainda, tá? Como, né, a jovem, né? Aquela que vai estar no campo, lhe inspirando, lhe trazendo amor, a ninfa. Tudo a mesma coisa, pastora, musa ou ninfa, né? Para ele é a famosa Nise. Então apareceu num poema Glauceste ou Nise, é o Cláudio Manuel da Costa. Tá? Agora, tem aqui um conceito que eu vou colocar, basicamente a gente vai desenvolver na próxima semana, para fechar aqui o arcadismo. Tá? Quer ver? Ó? Que conceito é esse? Ele é comum para todos os poetas árcades. Eu não vou nem me deter nisso aqui, eu só quero apresentar para a gente discutir na semana que vem. Tá? Todos os poetas árcades, todos são poetas de transição, porque é um movimento que ele fica emparedado entre o barroco e o romantismo. E o arcadismo, ele não é um movimento assim, ó, digamos, tão autêntico, que eles imitam demais a cultura clássica. Então, todos são, olha o conceito, poetas de transição. O Cláudio, Tomás, Basílio, qualquer um, inclusive que os vestibulares hoje não cobram mais. Agora, se ele é o primeiro, qual é a transição? Dá uma olhadinha aqui, ó. A transição ainda... Só colocar para vocês aqui e a gente encerra. Ó. Do barroco para o arcadismo. Ele possui ainda alguns elementos barroquizantes. Ele é árcade. Tá entendendo? Ele é neoclássico, mas ele ainda possui, por vezes, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, algumas angústias, né? A passagem do tempo, por vezes, vai lhe comover, vai bater, de certa maneira, assim, ó, um relativo desespero, né? É uma coisa muito peculiar do Cláudio, que a gente vai estudar na semana que vem. Tá? E aí, feita essa base mais teórica, as coisas agora é só peculiaridade do Cláudio, Tomás e lá o Basílio da Gama com sua obra Uruguai. Tá, gente? Ó, obrigado por vocês estarem me aturando aí, por estarem prestigiando o espaço. Né? Seguimos, portanto, né, cada um de nós aí em casa, sendo possível, né? Porque tá cada vez tá ficando pior isso aqui no Brasil. Tá vendo hoje ali, foram mais de 800 mortes, né, pelo Covid-19. Então a gente tem que fazer a nossa parte, gente, tá? Então a gente tem que evitar, se sair, máscara, por gentileza, né, luva, evita, né, levar qualquer tipo de ameaça ou perigo a uma pessoa, né, que tu goste, ou qualquer pessoa, né, gente, tá? Qual é a dúvida, Fernando? Vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí, já mesmo um tempo estourado. Qual a tua dúvida, Fernando? Assim, ó, lembra que a produção, né, não havia imprensa aqui, tá? Mas toda a produção do Gregório de Matos Guerra foi póstuma. E ele não escreveu nada de punho. Alguns amigos registraram em época, e a produção do Gregório de Matos Guerra é um caso sui generis, assim. Só surgiu algo editado do Gregório foi no século XX. Mas foi uma coisa assim, ó, fora da curva. O padre Antônio Oliveira, ele editou no final da vida, né, os seus sermões. Ele transcreveu e editou. Agora, eles chegaram só que as edições, como não havia, era muito primitivo, sobretudo na colônia, né, não tinha essa prática. A cultura árcade, só mesmo assim, ó, no Brasil, foi tudo editado em Portugal.
Obras poéticas do Cláudio, Maria de Dirceu, foi tudo editado em Portugal. Lembra? Não havia imprensa, não havia prelo aqui no Brasil, somente no século XIX com a vinda da família real. E mesmo assim a imprensa ainda será régia, estará sob domínio do rei, tá? Mas assim, ó, a gente segue discutindo mais isso aqui na semana que vem. Beijo no coração de todos e de todas e hashtag fique em casa, por favor, se cuidem, tá? Boa semana para você, gente. Obrigado, tá? Tchau.